verbo, a classe gramatical mais importante para a bendita prova. Rapidamente, defina o que danado é um verbo. Verbo é a palavra que pode indicar ação, estado e ou fenômeno da natureza. Basicamente, o verbo indica processos. E já falando aqui, o verbo apresenta 3 conjugações. A primeira conjugação é aquela terminada, o verbo terminado em AR. Segunda conjugação é R. Terceira conjugação IR. E o verbo por se encaixa onde nessa coisa? O verbo por vai estar se encaixando na segunda conjugação, ou seja, ER. Porque antigamente era poer o verbo, certo? Então, palavra, verbo pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, ou seja, processos. Como o verbo pode ser classificado? Quando estamos falando da classificação do verbo, nós estamos falando basicamente se ele é regular, irregular, anômalo, abundante e ou defectivo. Quando que um verbo é regular? Quando não sofre alteração no radical nas suas conjugações. Como o verbo cantar, vender, blá blá blá. Ou seja, o radical sempre vai permanecer o cant. O radical de cantar, né? C-A-N-T. Quando que o verbo é irregular? É quando o radical vai apresentar uma variação em alguma das conjugações, em alguma das pessoas ou tempo. Ou seja, quando há alguma mudança também na desinência se comparado aos verbos regulares, certo? E aí nós temos os verbos anômalos. O verbo anômalo é uma variante do verbo irregular, só que é anômalo. O nome já diz, é um bagulho mais absurdo aí. Ou seja, apresenta uma profunda variação no radical ou na sua desinência de um tempo para outro, de pessoa para outra. Como pode ser o caso do ser e ir. Vou estar falando sobre o exemplo do bendito ser, que será, nós temos no presente, na terceira pessoa do singular, ele é. E já quando nós passamos para o pretérito perfeito, tudo no indicativo, né? Ele vai estar sendo conjugado como ele foi. Ou seja, mudou bastante de ele é para ele foi. Não apresenta nenhum tipo de semelhança, né? Com o bendito verbo ser. Então é quando há uma mudança radical no bendito radical. Yeah. Certo. Quando que um verbo é abundante? Quando o verbo apresenta duas formas para o particípio. Então vai estar apresentando tanto a forma regular quanto a forma irregular do particípio. Aceitado, aceito, completado, completo, elegido, eleito, omitido, omisso. E quando que um verbo é defectivo? Quando ele apresenta defeito. Pronto. Ou seja, não apresenta todas as conjugações. Não vai estar tendo uma conjugação completa. Ou seja, não vai apresentar alguma pessoa, algum modo ou algum tempo. Os exemplos clássicos são abolir, falir, banir, doer, reaver, precaver. Ai ai. Quais os modos dos verbos? Falar rapidamente sobre cada modo e o que o danado cada modo indica. Nós temos o modo indicativo, indica algo certo, real. Nós temos o modo subjuntivo, que é aquele que indica algo duvidoso, uma situação hipotética, hipotético. O imperativo, né, comum aí dizer que indica ordem, desejo, bendita ânsia. O indicativo no futuro do pretérito também pode indicar algo incerto, né, já que seria tipo passaria, correria. Não é tão certo que como se fosse acontecendo, né? Mas tenha em mente aí que pode ser que caia esse sentido futuro pretérito. Mas você vai ter que interpretar a medida da questão. Fale rapidamente todos os tempos verbais dos verbos. Então vamos lá, para cada modo verbal, os benditos tempos verbais simples, ou seja, o verbo para fazer referência a presente, pretérito, que é passado, ou futuro, vai estar utilizando apenas uma palavra, ou seja, um verbo apenas. Então, por isso que é tempo verbal simples. Então nós temos para o indicativo o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Para o subjuntivo nós temos os tempos presente, pretérito imperfeito e futuro.
Para o imperativo, nós temos o afirmativo e o negativo. Agora, passando para falar cada um especificamente. Quais são todos os tempos verbais simples do modo indicativo? Eu vou estar pegando como exemplo as 3 conjugações, tá? Para 3 verbos, ou seja, a primeira conjugação, amar, segunda conjugação, vender, terceira conjugação, partir. Como exemplo, e são verbos regulares, tá? E vou estar apenas falando, tá? Como se conjuga para a primeira pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Sim, para a pessoa vós, que normalmente as pessoas apresentam dificuldade. E a primeira pessoa do singular é apenas para você ter uma noção. E a partir da primeira conjugação você já ir sabendo desenvolver um pouquinho mais os verbos. Então vamos lá, para o presente. O presente, o que de lado vai indicar o presente? Indica algum momento atual, tá? Simples. No presente, o verbo amar fica eu amo, eu vendo, eu parto. Respectivamente para os verbos que eu falei, amar, vender, partir. Vós amais, vós vendeis, vós partis. Agora o pretérito imperfeito é imperfeito. Esses nomes revelam alguma coisa, tá? Fazem referência a alguma coisa. Imperfeito aqui quer dizer simplesmente que foi uma ação no passado que não foi completada. Eu amava, eu vendia, eu partia. Vós amáveis, vós vendíeis, vós partíeis. Certo, certo, certo. Pretérito perfeito. Se o imperfeito é aquilo lá que eu disse, o perfeito vai ser o oposto, né? Então, o pretérito perfeito é algo que foi completado no passado. Eu amei, eu vendi, eu parti. Vós amastes, vós vendestes, vós partistes. Não confundir. Normalmente as pessoas colocam a conjugação do tu, né? Com o bendito S. Mas não, o tu seria apenas tu amaste, sem o bendito S. Se você colocar o S no final, vai estar fazendo referência ao vós. Vós amastes. É tu amaste, T-E. E vós amastes, T-E-S. Ok. Pretérito mais que perfeito. É mais que perfeito, tá? Ou seja, se o outro era perfeito, esse aqui também é perfeito, só que é mais ainda. Ou seja, apresenta 2 verbos completados, sendo que um é mais antigo que o outro. É basicamente isso. Um ocorreu antes do outro. Amara, e a conjugação é eu amara, eu vendera, eu partira. Vós amareis, vós vendereis, vendereis. Vós partireis. Não confundir com o bendito futuro, né? Tem acento circunflexo no D, no Ma, no Ti. Ok? Então essa aí é a sílaba tônica. O Re é átono. Aqui danado é esse pretérito mais que perfeito aí. É tipo, quando ele chegou, o ônibus já saíra. Ou seja, quando ele chegou no bendito ponto ali, o ônibus já tinha saído. Já tinha ido sem ele. Então, quando ele chegou, o ônibus já saíra. O ônibus já tinha saído antes dele chegar. Ou seja, ele fez a ação de chegar, ok, completou essa ação, pretérito perfeito. Mas o ônibus já tinha ido, né? Já tinha partido. Então, já saíra. Esse saíra fazendo referência que também já completou a ação de sair, e foi uma ação, né, completada antes da bendita ação de chegar. Ok. Futuro do presente. Indica algo futuro ao momento atual. Simples assim. Eu amarei, eu venderei, eu partirei. E aqui que pode apresentar alguma complicação, né, com o pretérito mais que perfeito. Mas vai lá. Vós amareis, vós vendereis, vós partireis. Ou seja, a sílaba tônica aqui é o re, não o ma, o de, e o pa e o ti, igual era no pretérito mais que perfeito. E aqui é sem acento, tá? Tudo sem acento. Vós amareis, vós vendereis, vós partireis. E o futuro do pretérito indica algo que aconteceria, tá? Que ocorreria depois de outra coisa, sendo essa coisa aí no passado. Eu amaria, eu venderia, eu partiria. Vós amaríeis, vós venderíeis, vós partiríeis. Agora falar sobre o tempo no subjuntivo. Quais são todos os tempos verbais simples do modo subjuntivo? Para os mesmos verbos, no mesmo estilo. Vamos lá. No presente nós temos
Tá, no presente nós temos um bendito truque para a conjugação, que se o verbo for da primeira conjugação, ou seja, AR, nós vamos estar transformando, tá, a vogal em E, tá, a vogal que seria temática em E. Então o A da conjugação, né, AR, vai estar sendo transformado em E. Se é a segunda e terceira conjugação, ou seja, ER e IR, você vai estar transformando em A. Então, vamos explicar isso aqui. Por exemplo, verbo amar. O truque para conjugar é você adicionar um que antes do pronome pessoal reto. Ou seja, que eu, tá, tá, tá. Que tu, tá, tá, tá. Que vós, tá, tá, tá. Então, para o verbo amar, você termina em AR, você troca para E. Que eu ame, no presente. O verbo vender. Se é ER, você troca para A, que eu venda. E o verbo partir, se ele termina em R, também troca para A, que eu parta. Ok? Então, que eu ame, que eu venda, que eu parta. Que vós ameis, que vós vendais, que vós partais. Agora o pretérito imperfeito, no modo subjuntivo. Aqui você pode utilizar o truque do se. Colocar o bendito se antes do pronome pessoal do caso reto para fazer a conjugação. E não, tá? Agora não segue não segue mais aquelas conjugações que eu disse anteriormente, não. Aquilo ali é só para o presente. Então, se eu amasse, se eu vendesse, se eu partisse. Então, você está vendo aí que o regular, né? Você vai estar apresentando esse se. Se vós amasseis, se vós vendesseis, se vós partisseis. E o futuro? O truque é colocar o bendito quando antes da conjugação, ou seja, antes do bendito pronome pessoal reto. Quando eu amar, quando eu vender, quando eu partir. Quando vós amardes, quando vós venderdes, quando vós partirdes. Sim, é partides mesmo, tá? É estranho? Talvez, mas é assim mesmo. Se fosse o verbo estar, quando vós estiverdes, já que para a primeira pessoa do singular seria quando eu estiver, tá? Então, quando vós estiverdes, sim, é o bendito des, estiverdes, tem sempre esse des. Se fosse o verbo ver, quando vós virdes, bem coisa, é assim mesmo. Se fosse o verbo ser, quando vós fordes. Se fosse o verbo ver, quando vós houverdes. Cada um, né? Cada um. Certo. Quais os tempos verbais do modo imperativo? Simplesmente nós temos para o imperativo, afirmativo, imperativo, afirmativo, imperativo negativo, certo? Vale lembrar que você não pode dar uma ordem para si mesmo, ou seja, não apresenta conjugação para a primeira pessoa do singular. E a terceira pessoa, seja singular, seja plural, vira vocês. Vocês. Na conjugação, tá? Você sempre coloca agora o verbo antes do pronome pessoal, ou seja, ama você. Não, ame você, ama tu, amai vós. Sempre assim, tá? Sempre assim. Ou seja, como se tivesse dado aí a ordem para tal pessoa. Tá, vamos lá. Como é que se conjuga para o modo afirmativo? E sim, vou estar pegando aqueles mesmos verbos que eu já estou falando para cada e pessoa. E lembrando que não se conjuga para o eu. Afirmativo, você só deve lembrar que a segunda pessoa, você vai estar conjugando seja para o singular, seja para o plural. Você... Eu falei anteriormente que não apresenta conjugação para a primeira pessoa do singular, ok? E a terceira pessoa vira você está. Não sei se eu falei segunda pessoa ali, mas então terceira pessoa vira vocês. O afirmativo, a segunda pessoa vai estar sendo conjugada no presente do indicativo sem o s. E o restante no presente do subjuntivo. É o que? Simplesmente, como era a conjugação do verbo amar na segunda pessoa. Você lembra que a primeira é eu amo, tu amas. Você corta esse S e pronto, tá feita a conjugação aí para o tu no afirmativo. Isso tanto para
o tu quanto para o vós. Como era a conjugação no presente do indicativo para o verbo amar na pessoa vós. Vós amais. Então corta o S e fica amai vós. Então como é que fica conjugado? E o restante fica no presente do subjuntivo. Ou seja, ame você, amemos nós, amem vocês. Sim. Então, quais são as benditas no modo afirmativo? Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Já no modo negativo, você sempre vai conjugar tudo no presente do subjuntivo, ok? É tudo no presente do subjuntivo. Precisa lembrar daquele do afirmativo, não. Então, e simplesmente coloca o não antes do verbo, tá? Ou seja, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Então, vou estar dando continuidade, vou falar de cada um dos verbos que eu citei, né? Amar, vender, partir, para vocês entenderem como é que fica conjugado no imperativo. Então, segunda pessoa conjugada no presente do indicativo, sem o S, restante no presente do subjuntivo, para o afirmativo. E o negativo, né, todo mundo conjugado no presente do subjuntivo e, né, o não sendo colocado antes do verbo. Imperativo afirmativo, verbo amar. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Vende tu, venda você, vendamos nós, vendei vós, vendam vocês. Parte tu, parta você, partamos nós, parti vós, partam vocês. Sim, o bendito vós vai ficar parti mesmo, tá? Com i, parti, vós. Já que o presente do indicativo, né, do verbo partir ficava como vós partis. Cortou o bendito S e ficou parti. Ti. Agora o negativo, imperativo negativo. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendais vós, não vendam vocês. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Ok, acabou-se imperativo. Finalmente, quais são as formas nominais do verbo? A forma nominal nada mais é do que um verbo podendo indicar, tá? Podendo ter a função de adjetivo, subjuntivo, ok? Isso que é a forma nominal, é para ser nome. E aí nós temos o infinitivo, que é o verbo terminando em R, cantar, vender, partir, beber, dormir. Gerúndio, quando o verbo está terminando em NDO, caminhando, andando, bebendo, cantando, Particípio ao regular, quando o verbo termina em ado, ido, e o irregular, quando normalmente termina em SOTO, certo? Cantado, irregular, aceso, por exemplo. Entregue, não termina em SO, nem TO, mas é um exemplo. Ok. Quais são as vozes verbais? Bendito verbo, morfologia. Nós temos a voz ativa quando o sujeito está basicamente fazendo a ação, é agente da ação do verbo. Voz passiva quando o sujeito sofre a ação do verbo, ele recebe a ação. Voz reflexiva, o sujeito faz e recebe a ação. Por exemplo, ele cortou-se com a faca, ele estava fazendo a ação de cortar e ainda recebeu a beneditação que ele mesmo estava fazendo. Ele cortou-se com a faca. Voz recíproca. Pode dizer que é uma variante da reflexiva, alguns gramáticos dizem assim, mas vamos lá. Voz recíproca. É uma troca de ações, tá? Troca de ações, basicamente. Ações iguais, tá? Ou seja, eu faço a ação você faz a mesma ação a mim. Os lutadores encaravam-se antes da luta. Agora não temos apenas um agente, né? Uma pessoa. Temos duas ou mais. Os lutadores encaravam-se antes da luta. Ou seja, um olhava para tal olhava para tal. Estão se olhando aí os bichos. Essas aí são as vozes verbais. Sempre olhe para o verbo primeiramente para fazer referência
para você olhar, né, o sujeito, a gente e tal. O que é uma locução verbal? Simplesmente, locução é o quê? Conjunto de duas ou mais palavras? Ok. Locução verbal, né, vai estar sendo então dois ou mais verbos exercendo a função de um. Sim, numa locução verbal, a locução em si vai estar sendo apenas um verbo, tá? No estudo das orações, isso vai estar contando apenas como um verbo e não dois verbos. E certo. Então nós temos na locução verbal um verbo auxiliar ou mais de um, mas vamos estar trabalhando aqui apenas com dois. Então, com dois verbos no caso, né, formando uma locução. Nós temos o verbo auxiliar mais o verbo principal na forma nominal, ou seja, infinitivo, gerúndio ou particípio. Vale lembrar que quando for tratando apenas do particípio mesmo, com os verbos ser e estar, ser ou estar, você deve estar utilizando o particípio no irregular. A lâmpada está acesa, ou seja, estar mais o verbo está mais o acender no benito irregular, particípio irregular, aceso, acesa, está acesa. Tá. Já quando for com ter, haver como auxiliar de um verbo no particípio, de um verbo principal no particípio, você deve estar conjugando o particípio no regular, tá? No regular, terminando em ado, ido. Eu teria cantado, eu havia falado, seria terminando ado, ido, certo? Então, ser, estar com particípio, você deve estar, o verbo principal deve estar no irregular do particípio, terminando em normalmente S-O-T-O, ok? E o verbo aberto, não existe abrido, tá? Então, tanto para o ter, haver, ser, estar, é sempre a forma aberto. É um exemplo aí, tem alguns verbos que apresentam apenas a forma irregular. O que é o tempo composto de um verbo? O tempo composto de um verbo é a variante, tá? É uma locução verbal com o verbo auxiliar sendo ter, haver de um verbo principal no particípio. Ou seja, na forma nós temos ter, haver mais um verbo principal no particípio. Certo. E aí nós temos o tempo composto do indicativo, o tempo composto do subjuntivo. Para o indicativo, nós vamos ter o pretérito perfeito, composto, pretérito mais que perfeito, composto, futuro do presente, futuro do pretérito, ok? Tudo composto. No subjuntivo, nós vamos ter apenas pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro. Isso vai fazer mais sentido para você lembrar já. Então, agora falando especificamente de cada tempo composto do verbo. Vamos lá. Quais os tempos compostos de um verbo no modo indicativo? Pretérito perfeito. Como que você vai saber que esse tempo composto está no pretérito perfeito? Quando o verbo auxiliar for conjugado no presente do indicativo. Então, pretérito perfeito composto do indicativo, o verbo auxiliar ter, haver, está conjugado no presente do indicativo. Exemplo, tenho estudado, tenho cantado, ele tem andado, sei lá, etc. Como exemplo, eu tenho estudado demais ultimamente. Ou seja, o verbo ter está sendo conjugado no presente do indicativo, mais o verbo principal no particípio, né? E normalmente o verbo principal no particípio vai estar estando no regular, como eu disse anteriormente. A não ser que for aqueles verbos que apresentam apenas a forma irregular, né? Como eu disse, aberto. Mas tá. Eu tenho estudado demais ultimamente. Pretérito perfeito auxiliar conjugado no presente do indicativo. Pretérito mais que perfeito. O auxiliar ter, haver vai estar sendo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Uau. Eu tinha visto seu irmão na academia antes de o encontrar na rua. Eu tinha visto. O verbo ter sendo conjugado aí no pretérito imperfeito do indicativo. Eu tinha visto. Sim, você vai ter de estar praticando bastante as conjugações desses verbos ter, haver, né, que nem sempre são fáceis de conjugar,
Então, pretérito imperfeito, né? Eu tinha, ele tinha, vós tinha, isso, tá. Pretérito mais que perfeito, o auxiliar vai estar sendo conjugado no pretérito imperfeito, ok? Eu tinha visto, tinha andado, tinha cantado. Futuro do presente, o auxiliar. Os futuros vão estar sendo sempre os mais fáceis, tá? O futuro do presente, o auxiliar, estará sendo conjugado no próprio futuro do presente do indicativo. Ok? Então, futuro do presente composto do modo indicativo, o auxiliar vai estar no futuro do presente do indicativo. Amanhã, quando você acordar, eu já terei partido para bem longe. Verbo auxiliar terei, mais verbo principal no particípio, partido. Eu já terei. Verbo ter aí, né? O verbo auxiliar conjugado no futuro do presente do indicativo. Futuro do pretérito composto do modo indicativo. O auxiliar, o verbo auxiliar, vai estar sendo conjugado no futuro do pretérito do indicativo. Eu teria vendido o carro se você não tivesse quebrado o motor. Eu teria vendido. Verbo ter sendo conjugado no pretérito, no futuro do pretérito do indicativo. Tá? Então, futuro do pretérito composto, o auxiliar estará sendo conjugado no futuro do pretérito do indicativo. De modo simples, né? Certo, esses aí foram os tempos compostos do modo indicativo. Quais os tempos compostos de um verbo no modo subjuntivo? Lembrando que os tempos simples do verbo no modo subjuntivo, nós temos o que? O pretérito imperfeito, o presente e o futuro. Apenas. Por isso que nós vamos ter aqui apenas no tempo composto o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro. Por quê? Porque o pretérito perfeito, como vai estar sendo conjugado o auxiliar? O auxiliar vai estar sendo conjugado no presente do subjuntivo. O pretérito mais que perfeito, o auxiliar vai estar sendo conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro, o auxiliar vai estar sendo conjugado no próprio futuro do subjuntivo. Você está vendo a relação, né, que há em cada tempo composto. No tempo composto de um verbo no indicativo, o pretérito perfeito apresentava o quê? O auxiliar sendo conjugado no presente simples do indicativo. E já aqui no subjuntivo é a mesma coisa, só que mudando o indicativo para o subjuntivo. Pretérito perfeito composto do subjuntivo, o verbo auxiliar vai estar sendo conjugado no presente simples do subjuntivo. Uau! Sim. Então, os tempos compostos de um verbo no modo subjuntivo, nós temos pretérito perfeito, composto, pretérito mais que perfeito, composto, e o futuro composto. Ok. Pretérito perfeito, o auxiliar vai estar sendo conjugado no presente do subjuntivo. Ninguém imaginava que eu tenha visto seu irmão. Ninguém imagina. Ninguém imagina que eu tenha visto seu irmão. O verbo ter aí sendo conjugado no presente do subjuntivo. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais. Ninguém imagina que eu tenha visto seu irmão. Pretérito mais que perfeito, auxiliar sendo conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se você não tivesse quebrado o motor, eu teria vendido o carro. Então, o verbo ter aí sendo conjugado no pretérito imperfeito. Se eu tivesse, tu tivesse, se ele tivesse, nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tivessem. Então, se você não tivesse quebrado. E o futuro, composto do subjuntivo, o auxiliar sendo conjugado no futuro sempre do subjuntivo. Quando você tiver terminado o trabalho, telefonarei a Manuel. Tiver terminado. A conjugação no futuro simples do subjuntivo era como? Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, blá 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 blá. Tá? E aí acabamos os tempos compostos. O verbo é uma coisa que precisa se praticar bastante, fazer bastante questões dessa bendita para ficar na cabeça esses tempos compostos, modos e tempos, que são os que mais caem normalmente. Vou falar sobre alguns verbos importantes e suas conjugações, apenas para ficar na memória mesmo. O haver, ter, ser, ver, estar, vir. O verbo haver é um verbo irregular, anômalo, tá? Então é bastante anômalo esse bendito aí. Então vamos lá. Indicativo, presente. Eu, ei, tu, as, ele, a. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Pretérito imperfeito. Eu havia, tu havias, ele havia. Nós havíamos, vós havíeis, eles haviam. Pretérito perfeito. Eu houve,
tu ouveste, ele ouve. Nós ouvemos, vós ouvestes, eles ouveram. Pretérito mais que perfeito. Eu houvera, tu houveras, ele houvera. Nós houvéramos, vós houvereis, eles houveram. Futuro do presente. Eu haverei, tu haverás, ele haverá. Nós haveremos, vós havereis, eles haverão. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Eu haveria, tu haverias, ele haveria, nós haveríamos, vós haveríeis, eles haveriam. Subjuntivo. Presente. Que eu haja, que tu hajas, que ele haja, que nós achamos, que vós achais, que eles hajam. Pretérito imperfeito. Se eu houvesse, tu houvesses. Se ele houvesse, nós houvéssemos, se vós houvesseis. Se eles houvessem. Quando eu houver, quando tu houveres. Futuro. Quando eu houver, quando tu houveres, quando ele houver. Quando nós houvermos, quando vós houverdes, quando eles houverem. Imperativo, afirmativo. A, tu, haja você, hajamos nós, havei, vós, hajam vocês. Imperativo negativo. Não hajas tu, não haja você, não hajamos nós, não hajais vós, não hajam vocês. Bahia. Para o verbo ser agora, que é outro verbo aí anômalo, né? Irregular anômalo. Então, indicativo, presente. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. Pretérito perfeito. Eu fui, tu foste. Ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fóramos, vós foreis, eles foram. Futuro do presente. Eu serei, tu serás. Ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Futuro do pretérito. Eu seria, tu serias. Ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Subjuntivo. Presente. Que eu seja, que tu sejas. Que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais. Que eles sejam. Pretérito imperfeito. Se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Quando eu, futuro. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Imperativo. Se tu, seja você, sejamos nós, sede, vós, sejam vós, vocês. Imperativo negativo. Não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, não sejais vós, não sejam vocês. Bahia, bahia, bahia. Verbo ter. Indicativo. Presente. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Pretérito imperfeito. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Pretérito perfeito. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Pretérito mais que perfeito. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. Eu terei. Futuro do presente. Eu terei, tu terás, ele terá. Nós teremos, vós tereis, eles terão. Futuro do pretérito. Eu teria, tu terias, ele teria. Nós teríamos, vós teríeis, eles teriam. Subjuntivo. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Pretérito imperfeito. Se eu tivesse, tu tivesse, se ele tivesse, nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tivessem. Futuro. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem. Imperativo. Tem tu, tenha você, tenhamos nós, tende vós, tenham vocês. Não tenhas tu, não tenha você, não tenhamos nós, não tenhais vós, não tenham vocês. Verbo ver. Agora. Indicativo. Presente. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes. Eles vêm com dois N. Pretérito imperfeito. Eu via, tu vias, ele via. Nós víamos, vós víeis, eles viam. Pretérito perfeito. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Pretérito mais que perfeito. Eu vira, tu viras, ele vira. Nós viramos, vós vireis, eles viram.
Futuro do presente, eu verei, tu verás, ele verá. Nós veremos, vós vereis, eles verão. Futuro do pretérito, eu veria, tu verias, ele veria. Nós veríamos, vós veríeis, eles veriam. Subjuntivo, presente, que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Pretérito imperfeito, se eu visse, se tu visse, se ele visse, se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Futuro, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Imperativo, vê, tu, veja, você, vejamos, nós, vede, vós, vejam, vocês. Não vejas, tu, não veja, você, não vejamos, nós, não vejais, vós, não vejam, vocês. Verbo estar, indicativo. Presente do indicativo. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estás, eles estão. Pretérito imperfeito, eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Pretérito perfeito, eu estive, tu estiveste. Ele esteve, nós estivermos, nós estivemos. Vós estivestes, eles estiveram. Pretérito mais que perfeito, eu estivera, tu estiveras, ele estivera, nós estivéramos, vós estivereis, eles estiveram. Futuro do presente, eu estarei, tu estarás, ele estará, nós estaremos, vós estareis, eles estarão. Futuro do pretérito, eu estaria, tu estarias, ele estaria, nós estaríamos, vós estaríeis, eles estariam. Presente, subjuntivo, que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que nós estejamos, que vós estejais, que eles estejam. Pretérito imperfeito, subjuntivo, se eu estivesse, tu estivesses, se ele estivesse, se nós estivéssemos, se vós estivesseis, se eles estivessem. Futuro, quando eu estiver, quando tu estiveres, quando ele estiver, quando nós estivermos, quando vós estiverdes, quando eles estiverem. Imperativo, está, tu, esteja você, estejamos nós, está aí, vós, está aí, vós, estejam vocês. Não estejas tu, não esteja você, não estejamos nós, não estejais, vós, não estejam vocês. Verbo vir. Eu, indicativo, presente, eu venho, tu vens. Ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Com acento circunflexo, não é? Pretérito imperfeito. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós víamos, vós vinhais, eles vinham. Pretérito perfeito. Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. Pretérito mais que perfeito. Eu viera, tu vieras, ele viera, nós viéramos, vós viereis, eles vieram. Futuro do presente. Eu virei, tu virás, ele virá, nós viremos, vós vireis, eles virão. Futuro do pretérito, eu viria, tu virias, ele viria, nós viríamos, vós viríeis, eles viriam. Subjuntivo, presente, que eu venha, que tu venhas, que ele venha, que nós venhamos, que vós venhais, que eles venham. Pretérito imperfeito, se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. Futuro, quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Imperativo, vem tu. Verbo vir, tá? Vem tu, venha você, venhamos nós, vinde vós, venham vocês. Imperativo negativo, não venhas tu, não venha você, não venhamos nós, não venhais vós, não venham vocês. Então, né, você vê que o subjuntivo, o bendito futuro, é quando eu vier, ao contrário de quando eu vir. O bendito vir refere-se ao, no subjuntivo, tá? Futuro do subjuntivo refere-se ao verbo ver, tá? Quando eu vir, é o verbo ver sendo conjugado no futuro do subjuntivo. Agora, quando eu vier, aí sim é futuro do verbo vir. Ok, acaba aqui, verbo, é muita coisa, misericórdia, blá blá blá.